Caro telespectador, retornamos. E hoje, conversando com o excelente jornalista Jorge Serrão. Bem, eu já vou fazer uma pergunta para você, Jorge. Que perspectivas podemos enxergar diante de uma crise política, econômica e moral que parece se agravar a cada dia? Olha, eu vou pedir que você me ajude a responder essa pergunta. Você tem uma conta de luz aí para a gente poder discutir? Como é que você sabe que eu tenho uma conta de luz aqui? Você deve ter. Tenho. Você trabalha, paga a conta, né? Eu também pago. Eu tenho um monte de conta aqui no meu bolso que eu acabei de pagar ainda agora. Aliás, eu pedi que me desse no intervalo, porque você tocou isso logo no início do programa. Isso é um problema estrutural grave do Brasil. Eu vou ler para você, telespectador, e também para a sua apreciação. Olha como é que a gente é feito de idiota. Olha o que vem nessa conta de luz que ele vai detalhar agora. Descrição de faturamento. Fornecimento, R$ 114,71. Esse é o consumo normal. Ok, que eles estão dizendo que você consumiu. Bandeira vermelha, 171,68. Ah, essa bandeira vermelha é aquela que eles fizeram a besteira na gestão do setor elétrico. Isso. E você que não fez a besteira vai pagar. Vou pagar. Legal. Vou pagar. Bacana. Vou pagar. É, um muito assalto, bom. Isso aqui é assalto, né? A mão armada. Artigo 157. Isso aí é a cadeira elétrica, eu acho. Com a norma diferenciada aqui, por analogia, artigo 157. Contra a pessoa e contra o patrimônio. Esse é o consumidor brasileiro levado à cadeira elétrica. Tributos. PIS/PASEP, 2,68. COFINS, 12,37. ICMS, 100,47. Outros produtos e serviços diferenciados, 5,40. Este é o que está aqui. Então veja, isso daí... Comente sobre isso. Isso aí é uma imoralidade. Isso daí é uma ilegalidade. Isso aí é uma ilegitimidade. Isso é estrutural. Isso está em todas as contas. Isso está em todos os produtos que você compra no Brasil. Então, para quê? A gente paga imposto para quê aqui? Faz papel de palhaço para quê? Para financiar uma máquina pública corrupta que não nos dá a devida contrapartida? As pessoas estão de saco cheio disso. Eu estou de saco cheio disso e todo mundo está de saco cheio disso. Então isso tem que mudar. Não dá para você ter uma carga tributária dessa. Isso que a gente falou só da conta de luz. Só. Qualquer outra conta que você pegar, o imposto é elevadíssimo. As pessoas que vão fazer compra no supermercado, procura olhar lá que na nota fiscal sai discriminado quanto você paga de imposto. É assustador. As pessoas a gente paga de imposto. Não se dão conta disso. Não se ligam nisso. Mas tem que se ligar, que o nosso dinheiro para ganhar é muito suado. Eu não tenho como roubar para ganhar comprar o carrão de luxo. Eu não tenho como roubar para ir passear lá na Disneylândia. Eu sou pateta no Brasil. Eu não posso ir na Disneylândia, né? Para curtir o pateta. Eu sou pateta aqui, porque a gente fica submetido a esse modelo imoral de Estado. Em outros países, os países mais sérios, quando você faz uma compra, eles te dão um ticket que representa aquilo que você gastou, inclusive os impostos. O que tem que haver aqui no Brasil em relação ao imposto é o seguinte: temos que ter um imposto justo. Muito bem. Um imposto na compra e na venda e acabou. E tchau. E essa máquina estatal que vive de imposto alto, que vive de juros altos, porque o juro alto, o banco ganha dinheiro, mas o banco ganha dinheiro por quê? Ele está ajudando a financiar a rolagem da dívida pública, que nada mais é o quê? O gasto perdulário, a roubalheira, né? O investimento que não acontece para o cidadão. Então, a sociedade é quem paga o preço altíssimo dessa estrutura falida. Chega, eu não tenho mais saco para isso. Bem, muito bem. Você agora usou um termo eloquente, chega. E por você ter usado esse termo eloquente, o Lula tem feito diversos pronunciamentos infelizes, inclusive até sobre os evangélicos. Vamos assistir um vídeo em que o líder religioso Silas Malafaia responde os comentários dele? Sim, vamos ver. Roda o VT. Ele, lá, na ocasião, fez uma brincadeira dizendo que nós pastores, o camarada bateu com o carro é o diabo, está desempregado é o diabo, ficou doente é o diabo. Você está enganado, Lula.
Nós sabemos que o diabo é um ser que odeia o ser humano, mas nós não tiramos a responsabilidade das pessoas das suas ações. Por exemplo, o mensalão não foi o diabo não, foi o PT. A roubalheira escandalosa da Petrobras não é o diabo não, é o teu partido, é o PT. Aquela roubalheira daquela refinaria de Passadina, do roubo de mais de 1 bilhão, o diabo não, tem nada a ver com o diabo, é o PT. Outras roubalheiras que ainda não tivemos CPI, que estão escondidas, não é o diabo não, é o PT. Por exemplo, quem cometeu o estelionato eleitoral, enganando o povo, baixando a energia elétrica para depois explodir o preço, não é o diabo não, é o PT. Outra, não é o diabo que tirou o emprego do povo brasileiro não, Lula. É a política econômica do governo do PT, mais uma vez, que cometeu um estelionato eleitoral vergonhoso. Lula, que tal você falar toda a verdade e deixar de enganar o povo brasileiro, que você sempre soube dessa roubalheira e dessa cachorrada e dessa safadeza do teu partido, que você sempre foi o mandão? Mas eu queria dizer isso para você, Lula. Jesus liberta o homem da cachaça e transforma ele desse vício miserável. Então, meu caro jornalista Jorge Serrão, o que você acha desse pronunciamento? Pois é, quem fala o que não deve acaba levando um troco à altura. Esse troco foi bacana, mas o que essa fala do Malafaia e o que o discurso do Lula nos remetem para a gente tratar aqui no nosso programa seriamente? O brasileiro está tendo dificuldade em entender e pensar as mudanças estruturais necessárias, porque a nossa classe política age com a irresponsabilidade desse nosso ex-presidente da República. Você não pode ser sectário, você não pode usar palavras levianas contra segmentos, você não pode ser burro ideologicamente, que isso é uma burrice ideologicamente, e não pode ser preconceituoso no debate público. Quando ele agrediu os pastores evangélicos, ele não agrediu o pastor, ele agrediu a religiosidade, claro, uma crença das pessoas. A crítica dele, do Lula, pode proceder ou não? Pode proceder ou não, mas a maneira como ele faz a crítica... uma estrutura de fé. A maneira como ele faz a crítica é burra, é ideológica. E o Brasil está cometendo esse erro. O nosso debate político, ele está extremamente ideologizado. E ideologia é ferramenta de otário. É perda de tempo discutir ideologia, porque ela não leva no lugar nenhum, é igual o torcedor de futebol. Né? Eu tenho um dogma pelo Flamengo, que me faz torcer pelo Flamengo. Tá, e daí? Se você torce pelo Palmeiras, se você torce pelo Corinthians, outro clube, aonde vai essa discussão? Essa discussão não leva a nada. Essa discussão é só para você se divertir. Tá? E a discussão ideológica, ela é muito séria. Que a discussão ideológica está lidando com o pensamento das pessoas, com a capacidade de transformação social. Então ela não pode ser levada ao nível da irresponsabilidade, como fez Luiz Inácio Lula da Silva. Não dá, Luiz Inácio. Para. Se você está nervoso porque a Lava Jato pode te pegar, porque o seu apartamento do Guarujá pode causar problemas para você com o juiz Sérgio Moro, baixa a bolinha. Agora a preocupação da FIFA, que o nome pode aparecer na FIFA porque você foi o presidente que negociou, trouxe a Copa para o Brasil e agora isso está sendo questionado internacionalmente como negociata. Sossega, acalma, vai lá fazer o exercício físico que você mostrou no outro dia, malhando. Malha lá o ferro, mas não malha a cabeça do brasileiro, que a gente está de saco cheio de idiotice. Então quer dizer que o Lula está blindado? Olha, ele sempre esteve blindado. Mas por quem? Por ele próprio. O Lula é a pessoa mais bem informada deste país. E a pessoa que consegue reunir o maior leque de informações contra seus adversários, e essa pessoa fica blindadíssima e muito poderosa. Por isso o Lula é tão poderoso. A explicação é simples e é essa. Bom, mas ele está blindado porque ele conhece as mazelas dos outros, dos seus adversários? Com certeza. Sabe tudo. E ele sabe tudo de tudo, né? Claro. Só que quem sabe poderia pegar e provar que ele sabe, está meio devagar, está muito lento nesse processo. Então acontece isso. Essa barbárie política. Muito bem. Vamos seguir adiante. Vida que segue. Ok. Muito se fala de problemas do Estado brasileiro, mas pouco se aponta de soluções.
Faça uma análise dos principais entraves e quais as saídas para o Brasil. Primeira coisa, o Estado brasileiro é extremamente autoritário. Ele tem que passar a ser um Estado democrático que atenda ao cidadão. A palavra de ordem hoje é transparência. Não dá mais para ter uma gestão pública encoberta de coisas erradas, por falcatruas e até das coisas boas. Até as coisas boas que o governo consegue fazer, a gente não tem a devida transparência para saber que ela acontece. E as coisas ruins são cuidadosamente encobertas pelo sistema de corrupção, por aquilo que a gente chama de governo do crime institucionalizado. Então a gente tem que romper com isso. Essa é a primeira coisa que tem que ser mudada. Essa é uma evidência, não é? Isso está na É cara. uma evidência de que estamos diante de um impasse institucional. Isso. Segunda coisa, temos que ter uma reforma política que o Congresso Nacional está relutando em fazer. Inclusive dos três poderes, como você já mencionou. Isso. Muito bem. Dos três poderes para tudo. Por que não pode ter uma eleição mais aberta entre juristas para eleger quem vai para o Supremo Tribunal Federal? Isso é legítimo, isso é democracia. Isso não é politicagem, Aliás, é democracia. Você tocou num assunto importante. Você está de acordo com... Eu pergunto se você está de acordo, porque você é povo também, como eu, não é? Desta ascensão ao Supremo Tribunal Federal do Fachin? Olha, eu não vou nem no caso do Fachin. Se você nomeasse, se o presidente da República nomeasse para o Supremo Tribunal Federal a minha mãe, eu acharia isso ilegítimo. Porque o executivo não pode nomear quem vai para o outro poder. Isso é um contrassenso institucional muito grande. Sim. E o Brasil faz isso. Isso é uma estupidez. Né? Não tem um debate entre a classe jurídica para ela dizer quem é a melhor pessoa, a pessoa mais indicada para lá. Tem que ter isso, tem que parar com essa coisa. A gente fica fabricando deuses no Brasil. Quem vai para o Supremo é quase um deus. Né? Quem vai para um tribunal de justiça, um desembargador, é quase um deus. Então, a gente tem que baixar essa bola. Não dá. Os poderes têm que ter, eles têm que poder ter o contraponto democrático entre eles, ter limites, né? E esse limite poder ser discutido. Judiciário inquestionável, executivo inquestionável e legislativo inquestionável, isso é ditadura. Muito bem. E dentro desse foco, como poderia ser viabilizada uma mudança estrutural do Estado brasileiro? Essa mudança só pode ser estruturada a partir de uma ampla discussão pública. Nós temos que exigir essa discussão. Essa é que é a grande questão. Sim. Se cada formador de opinião pegar o seu programa de televisão, seu rádio, seu jornal, sua televisão, seu blog e começar a cobrar isso, a população também vai começar a cobrar. E na hora que todo mundo cobrar, doutor, não tem salvação. Vai acontecer. Então, mas ainda sobre o impasse institucional, aonde esse conflito entre os três poderes pode nos levar? Temos um risco de ruptura, então. Tem. A gente está caminhando para uma ruptura institucional, porque os três poderes estão agindo de forma ilegítima contra os interesses públicos. Sim. Tá? E isso é muito grave. Esse é um motivo para a sociedade exigir uma intervenção. Sim. E na nossa Constituição temos mecanismos para que essa intervenção aconteça. Isso está sendo amplamente discutido na sociedade e vai acabar acontecendo uma hora ou outra. Isso, na minha visão, é um processo inevitável. Não tem mais como fugir disso, não. Não tem. Mas aonde o povo participa disso? O povo participa cobrando, entendendo que algo está errado e sabendo o que tem que mudar. A gente falou ainda agora, essa conta de luz, eu não aceito pagar essa conta de luz. Essa conta de luz é uma covardia, é ilegítima, é ilegal, é um assalto à mão armada. Se não me pagar, cortam a luz da sua casa. Então, mas se você juntar todo mundo e partir para um protesto muito grande na porta da sede da Companhia de Energia, no dia que eles fizerem lá a reunião do Conselho de Administração, os acionistas, aí você criou um fato público de pressão. As coisas podem mudar a partir daí. Entenda o seguinte, então, mecanismos de pressão existem. As pessoas é que têm que começar a entender qual é a maneira mais civilizada e democrática de exercer a pressão. É isso. Muito bem. A questão é essa. Muito bem, mas então falta o poder político para o povo brasileiro. Falta. O povo brasileiro não está sabendo usar o poder político que é dele. E aí ele delega o poder político para alguém que pretensamente pode salvá-lo, só que essa salvação não existe. Muito bem. Você não vai ser salvo por
a quem você Esse delegou. é um texto constitucional. Você se salva. Esse é o artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 1º. Aquela noção de que o poder emana do povo do é real, constitucional. só que a gente não pratica ela. Muito Então bem. ela é inútil. Mas indo às ruas, você acha então que Indo às ruas, indo à internet, o poder, indo às repartições. houve uma públicas. transformação do poder? Está tendo. O poder está sentindo essa pressão, como nunca sentiu. Muito bem. Bem, o que é mais provável de acontecer agora? Impeachment, intervenção constitucional ou uma coisa importantíssima que eu gostaria que você falasse? Renúncia. Pois é, a pressão, geralmente quem é pressionado reage fugindo. Geralmente a história tem demonstrado, né, em vários países, em várias situações, que o governante, o mau governante, que é pressionado ao limite, ele acaba renunciando. Ou ele se mata, ou ele sai do poder, ou ele acaba abrindo uma brecha para ele próprio acabar saído, seja por impeachment ou por intervenção de outras forças da sociedade, que podem ser civis ou militares. Bom, isso é a história. Isso se dá mais em países do primeiro mundo, como por exemplo... Não, está acontecendo até no Nixon. terceiro mundo da vida. Nixon. No primeiro mundo é muito claro. Mas Nixon. Muito pressão. Bem. Pressão. É. Mas pressão de quem? Do povo só? Do povo, Mas você da não imprensa. Agora você tocou num ponto importante. A imprensa. Imprensa livre é fundamental para a democracia. No Brasil, infelizmente, a nossa imprensa não gosta de ser livre. Ela prefere receber o dinheirinho do Estado, receber o mensalãozinho, né, da verba oficial, e aí, em função desse mensalãozinho que ela recebe, as verdades não são ditas, são censuradas e são omitidas. Então, o meio de comunicação hoje só nega muita informação relevante ao cidadão. Isso tem que mudar, porque a revolução do smartphone está acabando com isso. Muito bem, agora eu tenho uma pergunta-chave para você. Por que, então, está tão difícil uma ação conjunta em favor de uma união nacional? Porque exatamente a estrutura corrupta do país, ela trabalha para que as pessoas cada vez mais criem divisões artificiais na sociedade. E aí, quando você tem um monte de divisão por raça, cor, sexo, que é isso que está sendo incentivado hoje, religião, time de futebol, partido político, então você não consegue ter uma união em torno de ideias concretas. Tá? Está faltando no Brasil, estão faltando lideranças que apareçam e tragam ideias sem querer algo escuso em troca. Um debate político puro. Eu venho aqui para um debate político puro com você porque eu não sou candidato a coisa nenhuma. Eu também não. Não sou candidato a nada, nem serei. Então, para mim aqui, eu debato o que eu quero. Eu sou o libertário, a gente é o libertário para poder debater qualquer ideia. Não somos. Ponto. Nós somos libertários, mas nós somos o quê? Importantíssimos. Somos brasileiros, estamos preservando, não é? E sabemos o que poderá acontecer com esse país, claro, mas estamos preservando, não é, a ordem e o progresso. Isso, esse é o princípio. Isso que queremos. É nisso que a gente acredita. Claro. Paz social, ordem, progresso, soberania, respeito ao ser humano, direitos humanos de verdade, não essa picaretagem que a gente vê hoje. Não somente para os bandidos. É um discurso ideológico vazio, idiota, que é esse discurso de direitos humanos. Muito bem. Serra, me diga uma coisa, já se ouve por aí, pelas vozes, não é, sobre um perigoso movimento pró-separatismo. Isso é possível de acontecer? Pode, é uma tendência. A nova ordem mundial gostaria que o Brasil fosse fracionado em vários pedaços para melhor servir a essa ordem. Então, esse é um assunto que vale até um outro programa nosso para a gente discutir isso de uma maneira mais aprofundada, com informações e dados precisos. Mas essa é uma ameaça concreta que o Brasil corre, né? Quem formou o nosso território, esse imenso território, hoje pode ver todo o seu esforço e trabalho destruído. Você acha bom, então? Acho péssimo que isso aconteça. A gente tem que manter essa integração nacional, só que de uma forma diferente. Como está hoje, nesse federalismo de mentira que a gente tem hoje, isso aí não serve ao Brasil. A gente tem que implantar aqui uma república e um federalismo de verdade. Cada estado, cada sua região, podendo ter a sua representatividade e o seu poder econômico-financeiro para se desenvolver.
Isso é fundamental, isso não está acontecendo hoje. Por isso seria uma grande vitória do povo brasileiro a implantação do voto distrital e do voto distrital misto. Só que os idiotas do Congresso não querem aprovar isso. Os políticos antigos sempre falaram sobre a República. A melhor é a República. Não é? Desde Roma, nós sabemos muito bem como aconteceram as coisas. Bem, Serrão, o Brasil tem jeito? Tem jeito. Se cada um de nós cumprir o seu dever, fizer a sua parte, apresentar valores morais, valores éticos, trabalhar pela sua família, tiver honestidade, a gente bota jeito. Se pensar a coisa certa e praticar a coisa certa, isso aqui melhora. Se ficar a zona que está, vai ficar a zona que está. Para substituir a dignidade, não é? dos que nos representam no legislativo, o que nós poderíamos fazer? Pressão, pressão e pressão. Você elege, quem elege tem que pressionar. Muito bem. É isso, não tem outra saída. A democracia é pressão legítima. Muito bem. Considerações finais. É isso. Vamos partir para cima. Chega de ficar parado, levando na cabeça, pagando imposto, sendo vítima de juro alto, sendo vítima de roubalheira, sem ter uma contrapartida de um Estado. Vamos lutar para melhorar o Brasil e cada um que faça a sua parte. É isso. A gente está fazendo a nossa aqui, do nosso jeito. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite mais uma vez para conversarmos a respeito do nosso Brasil. Desse Brasil que nós amamos, que nós queremos bem. E estamos nos sacrificando até para falar ao povo brasileiro aquilo que pensamos seriamente. Porque nós somos sérios. Então nós queremos um Brasil sério. E o povo brasileiro é sério. Porque o povo brasileiro vai às ruas pedir aquilo que, afinal de contas, eles não estão fazendo. O povo brasileiro está mudando, e esse é o dado bacana. Ótimo. Eu agradeço muito a sua colaboração para nós chegarmos até a sociedade com essas preciosas informações. Muito obrigado. Obrigado.